CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos prontos para estudarmos a doutrina espírita e hoje a Revista Espírita. Vamos pedir a bênção a Jesus, a proteção de Jesus, de Deus para todos nós e dos bons espíritos para nos inspirar. Vamos à leitura do Evangelho, que é o capítulo 4. Faremos a prece e iniciaremos o estudo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família, é o item 18, não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligado à matéria, sua afeição é mais viva, por isso mesmo, mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum dano atinja sua mútua afeição. Está bem claro que aqui se trata da afeição verdadeira, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que na Terra se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se acabam com a causa que as fez nascer. Ora, esta causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se uniram apenas por interesse, essas realmente nada são uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. E embalados nessa mensagem que é uma verdadeira prece para nós, Senhor, pela beleza e profundidade que nos traz o entendimento pela reencarnação, envolvidos então entre irmãos encarnados e desencarnados, pertencentes à mesma família espiritual, rogamos as tuas bênçãos para nós, o teu envolvimento, o teu amor, para que nos unamos, para que as nossas diferenças sejam diluídas em torno do teu Evangelho e a obra cresça sem dano algum. Inspira-nos, envolva-nos no dia de hoje. Agradecemos desde já a oportunidade do aprendizado. Que o mestre Allan Kardec, o patrono deste estudo, possa nos inspirar, Senhor, sempre em teu nome.
bem como o altivo e a direção espiritual do SEAP, a nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome dos espíritos guias aqui junto de nós, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Poxa, vocês sabem que eu não tinha lido ainda essa passagem e visto, e lido com tanta beleza como eu li hoje, né? Eu não tinha visto. Esse aqui que eu tenho que ler na terça-feira de manhã, porque estamos estudando os laços de família. Vamos aqui à nossa revista espírita, revista de junho, é a 6ª revista, de 1858. Pela primeira vez aqui, estamos estudando a Revista Espírita de junho de 1858. Tem uma segunda mensagem do Espírito Batedor de Bergzabram. Tentei enrolar minha língua e minha garganta aqui. Isso aqui é alemão. Eu não sei nem português direito. Tropeço de vez em quando na concordância verbal, nominal. Mas vamos lá, ainda mais alemão, poxa. Não aprendi a falar alemão. Então vamos lá. É a segunda mensagem que traz sobre esse caso. É grande. Extraímos as passagens que se seguem de uma nova brochura alemã, publicada em 1853 pelo Sr. Blank, redator do jornal de Bergzabram, sobre o espírito batedor de que falamos em nosso número de maio. Vocês querem que eu vá em maio para falar dele? A gente continuar aqui? Deixa eu ver se dá para eu... Se for pequena, eu acho que a de lá é pequena. Aí dá pra gente reler. Abril. Esse aqui é de abril. Ó. Achei aqui. Deixa eu ver o tamanho dela. Ela é curta. Eu vou ler aqui a de maio e volto para essa daqui. Ó. O espírito batedor de Bergzabram. Já tínhamos ouvido falar de certos fenômenos espíritas que, em 1852, haviam causado enorme celeuma na Baviera renana, nas cercanias de Spira. Sabíamos até que havia sido publicada uma brochura em alemão com um relato autêntico. Depois de longas e infrutíferas buscas, uma senhora nossa assistente da Alsácia, demonstrando grande interesse e perseverança pelo que lhe somos imensamente agradecidos, conseguiu um exemplar daquela brochura e nos ofereceu. E damos aqui sua tradução em extenso. Aí ele vai falar aqui. Na verdade é grande. É grande. Vou ler um pedacinho. Vou ler aqui o primeiro aqui. Só um trecho pequeno para continuar lá. Há vários meses, um acontecimento singular constitui o assunto de todas as conversas em nossa cidade e suas imediações. Referimos-nos ao batedor, como é chamado, da casa do alfaiate Pedro Singer. Até aqui, abstivemo-nos de qualquer relato em nossa folha. O jornal de Bergzabram, das manifestações que desde o dia 1º de janeiro de 1852 se produzem naquela casa. Como, porém, chamaram a atenção geral a tal ponto que as autoridades se sentiram no dever de pedir ao Dr. Bentner
uma explicação para o caso do Dr. Dupin, de Spira. Chegou a ir ao local para observar os fatos. Não nos podemos, por mais tempo, furtar o dever de lhes dar publicidade. Ele vai aqui se limitar a dar os fatos. Vamos lá. No dia 1º de janeiro deste ano, 1852, em Bergman, na casa da sua residência, no quarto vizinho, a sala de estar, a família de Pedro Sangue ouviu um como martelar, que começava por golpes surdos e como se viessem de longe, e que se tornavam progressivamente mais fortes e distintos. Esses golpes pareciam desferidos na parede, junto à qual se achava o leito da sua filha, de 12 anos de idade. Então imagine um martelar, um martelo batendo na parede. Ninguém vê ninguém batendo, né? Tem barulho de martelo. Habitualmente, o ruído era ouvido entre 9h30 e 10h30. A princípio, o casal não ligou importância. Como, porém, essa singularidade se repetisse todas as noites, pensaram que viesse da casa vizinha, onde talvez um doente se distraísse tamborilando a parede. Olha só, imagine aquela época lá, 1852, todo mundo se recolhia muito cedo para dormir, né? 9h30, 10h30, martelada na parede. Do quarto da menina, então a gente já vê que tem um médium ali de 12 anos. Logo, entretanto, se convenceram de que não havia tal doente, nem ele poderia ser a causa do ruído. Foi revolvido o chão do quarto, a parede foi derrubada, mas tudo isso sem resultado. A cama foi mudada para o lado oposto do quarto. Então, coisa admirável, o ruído mudou de lugar e era parecido assim com que a menina dormia. E era percebido assim que a menina dormia. Tá lembrando desse caso aqui agora? Ela, claro que, de algum modo, a garota participava das manifestações. E, como é cumprida aqui também essa primeira fase, o que aconteceu aqui? É chamada a polícia, vem a vizinhança, o barulho continuava. Aí começou a se estabelecer ali uma comunicação. O que a menina pedia, o espírito fazia. Ele levantou a cama dela, ele trocou a cama de lugar e a cama era muito pesada. Ela levantou sozinha, foi para outro lugar. E chegaram à conclusão que a menina mudou de lugar, foi para uma outra casa, o barulho continuou. Esse aqui foi o fenômeno que ele vai relatar aqui, que relatou aqui na revista de maio. Então vocês estão vendo o que é uma revista. Quem lê revista, ela vem com um monte de artigos, não é? Você muda de um assunto para outro muito rapidamente. O Kardec lançou a revista Espírita, muda de assunto também, trazendo os fatos espíritas que acontecia. E ali ele tinha uma análise do que vinha acontecendo, não só na França, mas por toda a Europa. Esse caso aqui era na Alemanha, que chegou até ele. Então vamos para a segunda mensagem, vamos entrar diretamente. A gente se situou já. Ele diz o seguinte: para que o leitor não fique confuso diante de alguns senões nestes dois artigos e ainda no seguinte, versando o mesmo assunto, queremos esclarecer. Quanto ao primeiro artigo, o que eu me referi lá atrás. No original, encontramos de referência a um médico as grafias Beutzner e Bentner. Parece tratar-se de um erro tipográfico, por mais conforme a língua alemã, preferimos a grafia de Bennett. O nome da família 2. O nome da família onde ocorreram os fenômenos aparece como Sanger e depois Sanger. Para mim é tudo a mesma coisa, né? Sanger e Sanger. É a troca de um A por um E. Olha o critério de Kardec, né? O certo deve ser Sanger, com trema no U, que significa cantor. Este, como muitos nomes semelhantes,
derivam-se de uma forma verbal, tomando determinado... 3. Não há declaração do nome do médium. O texto se refere a uma criança de 11 anos. Traduzimos por menino, rapaz ou outra forma masculina, porque enquanto no original lê-se infant, que é uma forma ipsena, os adjetivos que acompanham. Então ele está dando dados sobre a comunicação e sobre os nomes. Ele colocou como menino, não falou o sexo da criança, não falou, só falou a idade de 11 anos. Vamos lá, vamos para o fato. Vamos para o fato. Então a gente vê o critério de Allan Kardec, porque ele pegou a primeira mensagem e colocou na revista. Pegou a segunda parte da mensagem, ou recebeu o restante depois, não sei, colocou aqui no mês de junho. Aí teve a diferença de nomes. Aqui, Sandy é a letra A com a letra E. Como eu disse, para mim é a mesma coisa. Eu mesmo não ia nem ver direito, porque é um nome diferente. Um se escreve com S-A-N e na outra passagem ele escreve S-E-N. Mas trata-se do mesmo espírito, da mesma família, enfim. Como ele era criterioso. Ele está lançando aqui um artigo e para ninguém vir em cima de mim. Vocês estão, uma hora você escreve uma coisa, outra hora outra. Então vamos lá. Extraímos as passagens que se seguem de uma nova brochura alemã publicada em 1853. Aquela lá foi em 52. Então é uma segunda parte, é uma segunda mensagem. Pelo senhor Blank, redator do jornal de Bergamo, sobre o espírito batedor, de que falamos em nosso número de maio. Os fenômenos extraordinários ali relatados, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida, provam que no particular nada temos a invejar da América. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Lembra das irmãs Fox, lá em Hydesville, nos Estados Unidos? Na verdade, ali começou tudo. Com as irmãs Fox, em 1848. Ali as portas para o mundo espiritual foram abertas. Então ele está dizendo, o que aconteceu lá na Alemanha, nessa cidade, não deixa nada para trás do que aconteceu com as irmãs Fox. É o mesmo fenômeno. Se estabeleceu uma comunicação, não tem como ter dúvida do fenômeno. Convido a todos vocês a lerem o artigo de maio de 1852. Nós estamos lendo o artigo que saiu em junho, mas que foi escrito no jornal em 1853. Fora desejável que em casos semelhantes houvessem sempre a mesma atenção e a mesma prudência. Sabe-se hoje que os fenômenos desse gênero não resultam de um estado patológico. Quer dizer, isso não é doença. Antes, denota uma expressiva sensibilidade, sempre fácil de excitar nas pessoas em quem se manifestam. O estado patológico não é a causa eficiente, não pode, entretanto, ser consecutivo. Em casos análogos, a mania de experimentação, mais uma vez, tem causado acidentes graves, que teriam sido evitados se houvessem deixado desenvolver-se a ação natural. Em nossa instrução prática sobre as manifestações espíritas, encontram-se conselhos necessários para tais casos. Então vamos lá. Toda manifestação de espíritos tem que se ter prudência. Kardec inicialmente escreveu lá uma pequena brochura como um manual prático. Depois ele deixou isso de lado e escreveu aqui o Livro dos Médiuns. Você só pode mexer com o mundo espiritual, melhor dizendo, você só deve fazer isso com o estudo do Livro dos Médiuns, com conhecimento de causa. Como que eu vou dirigir um carro se eu não sei, se eu não tenho carteira de motorista? Se eu não sou habilitado, se eu não sei dirigir? Como que eu vou pilotar um avião se eu não sou piloto?
Não dá. Eu tenho que estudar, eu tenho que manual do livro, o manual do médium é o livro dos médiuns. Vocês reparem também que a primeira notícia foi dada lá com as irmãs Fox em 1848, quando nós dissemos, aqui abriram as portas para o mundo espiritual. A manifestação lá na Alemanha foi em 1852, a mesma manifestação, 4 anos depois. E ele vem com o segundo artigo em 1853. Kardec só começou a pesquisar isso em 1855, a pesquisar a doutrina espírita, 54, 55, né? E o livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Olha os Espíritos dizendo, estou aqui, o mundo espiritual existe, ninguém morre, não existe a morte, olha eu aqui. Aí você vê uns cabeçudos dizendo assim, eu não acredito nisso, ninguém veio de lá para me contar. Eles vêm dando martelada na parede, com martelo, com marreta. Como que ninguém veio de lá? Pois é. Quer que faça tudo novamente? É necessário o espírito chegar aqui, quebrar esse vidro, bater no martelo para derrubar, para dizer, é espírito. Aí eu vou avisar para todo mundo e um monte de gente não vai acreditar, vai dizer que fui eu que quebrei. Descrente sempre teve em tudo quanto é lugar. Tem gente que diz assim, vocês sabem disso, mesmo que eu veja, eu não acredito. Não tem? Nós, quando uma pessoa faz uma coisa muito fora do ponto, você diz assim, porra, eu não acredito, cara. Como é que uma pessoa faz um negócio desse? Não é? A gente não fala? Não dá para acreditar. Só vendo para crer. Então, mas os espíritos estão aí gritando, Jesus falou, Jesus mostrou. O que Jesus fez? Olha só, não morri não. Pedrinho, Pedro, vem cá. João, estou aqui. Madalena, vai a primeira Maria Madalena. Não morri, a morte não existe. Eu não falei que ninguém morre, eu não falei da vida futura. É para lá que eu vou. É para lá, vamos embora, vocês também não vão morrer não. Aí fazem de Jesus um Deus, diz que ele ressuscitou dos mortos, ele não se ressuscitou coisa nenhuma, pô. Ele estava com seu perispírito ali materializado. E quantas pesquisas de espíritos materializados a gente tem? Tem até na internet aqui, tem fotografia de espírito materializado. Não acredita quem não quer. Não ouvi. Você crema o corpo, não o espírito. O corpo você pode cremar, você pode enterrar, é o corpo físico. Tem alguma diferença o sapato velho que você já usou um tempo atrás, já jogou até no lixo? Você é o sapato? O teu pé faz parte do sapato? Pois é. O corpo físico é igual ao sapato para a alma. O sapato está para o corpo físico, assim como o corpo físico está para a alma. O que significa o sapato? O que significa essa blusa para você? Nada, você troca de roupa. Pois é. Só que essa daí é uma roupa de pano. Aqui, uma roupa de carne que eu jogo fora. E o Espírito está dizendo, eu sou a alma dos homens que viveram na terra. Fizeram isso direto, continuam fazendo, não com não tanto comum assim, porque os médiuns de efeitos físicos estão sendo canalizados para cura. E outra coisa, o tempo da comprovação já passou, não dá mais para a gente ficar aqui, não existe espírito, senão não vai acabar nunca. E o número de descrentes continua aumentando. O camarada não quer trocar a vida fácil dele, a sensualidade, os prazeres que a vida o oferece, por uma coisa séria. Quando eu morrer eu vou lá. Não quero saber de morrer, não, quero saber de estar vivo. Isso não existe, isso é coisa da tua cabeça. Entenderam?
Então esse fenômeno aqui ele é muito importante para a época, para toda a Europa, um fenômeno muito importante. Então vamos lá, vamos seguir aqui que eu vou ler um pouquinho. Vocês não me deixam falar? Eu fico atrasado aqui com o ponto. Acompanhemos o relatório do Sr. Blank. Os leitores de nossa primeira brochura, aquela lá atrás, intitulada O Espírito Batedor, Espíritos Batedores, viram que as manifestações de Philippa Sanger têm um caráter enigmático e extraordinário. Relatamos esses fatos maravilhosos desde o seu começo até o momento em que a menina, é uma menina, foi levada ao médico real do cantão. Vamos examinar agora o que se passou desde então. Quando a menina deixou a casa do Sr. Bente e regressou ao lar, as batidas e arranhaduras recomeçaram na casa do Sr. Sandy. Até aquele momento, e mesmo depois de sua cura completa, as manifestações foram mais marcantes e mudaram de natureza. Ela ficou doente, né, pelo que ele está falando aqui, mas não por causa do fenômeno. Por isso que ele começou dizendo ali que isso aqui não é patológico. Neste mesmo mês de novembro de 1852, o espírito começou a assoviar. A seguir, ouvia-se um ruído comparável ao de uma roda de carrinho de mão que girasse sobre o eixo seco e enferrujado. Mas, de tudo isto, o que incontestavelmente foi mais extraordinário era a derrubada de móveis no quarto de Philippa, desordem essa que durou 15 dias. Parece-me necessário, eu só vou abrir um parênteses aqui. Então o espírito fez uma desordem no quarto da moça lá, derrubou tudo. Por que o espírito fez isso? Para chamar a atenção, para dizer, olha, não existe a morte, para chamar a atenção das pessoas. Bem recentemente, uns anos atrás, aqui não, eu estava lá na outra casa, uma moça, uma jovem, médium de efeitos físicos, tinha energia pra caramba. Na casa dela, ela casou, novinha, teve um filho. De madrugada, não só ela, o marido e a vizinhança toda acordava com os barulhos de prato quebrando, de panela batendo no chão, de armário caindo no chão. Parecia que o armário caía, fazia um estardalhaço. Levantava correndo, ia lá, estava tudo no lugar. Não era nada, estava tudo no lugar. O filho dela, com dias de nascido, botou no bercinho, acordou de manhã, estava o filho deitado no chão, com os travesseirinhos tudo em volta dele. Essa era a bruxa mesmo, né? Queria reencontrar com ela para saber como ela está. Porque nós fizemos visitas juntos a enfermos, conversei muito com ela, mas não adiantou muito, né? Depois ela seguiu a vida dela, não tive mais notícia. Ela era do Rio Grande do Sul. A tal ponto, o marido dela era militar, que isso aconteceu na vila, que a reportagem da cidade estava indo lá. E eles não queriam, né, escândalo, não queriam saber disso. O camarada lá, o comandante dele, transferiu ele com mulher, família, lá para o Rio Grande do Sul. Tu não é gaúcho? Vai para lá. Ele estava lá em Boa Vista. Isso foi em Boa Vista, lá no norte do Brasil. Foi bom que ele foi para o sul, né? Foi lá junto da família dele, porque também ela era gaúcha. Aí tudo bem. Chegou lá no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. O comandante, não, aqui eu também não quero bagunça, não. Vai lá para o Rio de Janeiro. Mandou para o Rio de Janeiro. Ele veio trabalhar comigo, contou o caso da esposa e eu fui conversar com ela e orientamos conforme faz a doutrina espírita. Botei para estudar, para fazer visita a enfermos, enfim. Ela trabalhava como instrumentalista, ajudando o médico. Estavam os instrumentos ali. Antes do médico pedir, ela fazia com a mão, o instrumento vinha na mão. Todo médico queria trabalhar com ela. Então, estava o instrumento aqui.
Eu e Neuza fomos visitá-la. Ela ela engravidou, teve um casalzinho de gêmeos, então morreu. Eu e Neuzinha fomos no enterro. Eu fiquei com muita dó dela. Nunca mais eu vi. E naquele momento, né, jovem ainda, e a cabeça a mil. Cabeça a mil. E nas visitas, ela via muito bem. Uma vez estávamos dando passe numa pessoa, lá, uma senhorinha, uns 80 e poucos anos, me lembro bem, da Estefânia, que está desencarnada, saudade da Estefânia, deve estar por aqui. Vamos lá na Estefânia, ela falou para mim assim, nossa, quando acabou o Newton, aquela senhorinha também, aquele rapaz lá é que não está bem, está com sério problema no coração, tinha que dar passo no coração dele. Eu falei, pô, por que você não me falou lá? Agora que a gente foi embora, no dia seguinte ele foi internado às pressas para fazer uma cirurgia no coração. Então você vê, médium mesmo, médium de efeitos físicos, tinha evidência, era para trabalhar em incorporação. Eu falei, ela mudou, eu disse, olha, não deixa de procurar uma casa espírita, não deixa, você vai para o sul, procurar, eu vou voltar para minha terra. Eu falei, vai, então não deixa. Eu nunca mais a vi. Eu nunca mais a vi. Eu espero que ela esteja bem. Exatamente essas manifestações aqui. Agora ninguém acredita, lá ninguém acreditava, transfere para lá. Lá ninguém acreditava, transfere para cá. Aí a gente conversa, mas a pessoa não aceita, ela não aceitava, era muito jovem, queria viver a vida, volta a dizer, isso aí já tem bem uns 10, 15 anos mais ou menos, 10, 12 anos. Já amadureceu, espero que esteja com a cabeça no lugar. Se não, bate cabeça para lá e para cá. Nada diferente disso aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Parece-me necessário fazer uma ligeira declaração do lugar. O quarto tem cerca de 18 pés. Caramba, em vez de falar metros, né? Pode botar aí 18 dividido por 3, 6 metros de comprimento por 8 de largura. 8 pés de largura. 8 pés dividido por 3, quanto tem que dar? 3 vezes 3, 9, dá 2, qualquer coisa. Um pé tem 33, qualquer coisa centímetros, né? A porta de comunicação entre as duas peças fica à direita. O leito da menina estava colocado à direita. Ao meio havia um armário e no canto, à esquerda, a mesa de trabalho de Sandy, na qual há 2 cavidades circulares cobertas por 2 tampas. Na tarde em que começou o rebuliço, a senhora Sandy e sua filha mais velha, Francisca, estavam sentadas na primeira peça, junto a uma mesa, e se ocupavam em descascar vagens. De repente caiu a seus pés um pequeno fuso atirado do quarto de dormir. Vamos ver o que é fuso, né? Ficaram muito assustadas, tanto mais quanto sabiam que não se encontrava ninguém no quarto além de Filipina, então mergulhada em sono profundo. Então, vamos botar aqui, jogaram um travesseiro lá no pé delas, né? Não sei o que é fuso. Vê o que é fuso aí para mim. Não tinha ninguém no quarto, só tinha a moça dormindo, ficaram assustados. Além disso, o fuso fora lançado do lado esquerdo, embora se achasse na prateleira do pequeno armário, colocado à direita. Se tivesse sido atirado do leito, teria sido interceptado pela porta. Era, pois, evidente que a menina nada tinha com o caso. Enquanto a família Sandy externava sua surpresa com o acontecimento, algo caiu da mesa no soalho. Era um retalho de pano que antes estava mergulhado numa bacia com água. Ao lado do fuso jazia também uma cabeça de cachimbo, cuja metade tinha ficado sobre a mesa.
O que tornava a coisa ainda mais incompreensível era que a porta do armário onde estava o fuso, antes de ser atirado, achava-se fechada. Que a água da bacia não tinha sido agitada e nem só uma gota tinha caído sobre a mesa. Olha só. O material saiu do armário, do quarto. Ele descreveu o quarto para dizer que não tinha como ela jogar aquilo, senão ia ter que fazer uma curva, ia bater na porta. Mas a coisa foi, o fuso foi atirado até eles. O fuso estava dentro do armário fechado. E o pano molhado com água, não caiu nenhuma gota d'água, nem a água se mexeu, simplesmente caiu no chão. Tudo para certificar o fenômeno. Rosa, roda, é uma roda, um objeto qualquer, né? Um objeto qualquer, o fuso. Vamos lá, vamos continuar aqui na história. De repente, a menina, sempre adormecida, grita da cama: pai, saiam, saiam! Ele atira em vocês, saia! Ele atira em vocês também! Obedeceram a ordem, e assim que passaram a primeira peça, a cabeça do cachimbo foi atirada com muita força, mas não se quebrou. Uma régua que Filipina usava na escola seguiu o mesmo caminho. O pai, a mãe e a filha, mais velha, olhavam-se com espanto e, como procurassem o partido a tomar, uma grande plena do Sr. Sanji e um grande pedaço de madeira foram atirados do banco carpinteiro para outro quarto. Sobre a mesa de soalho, as tampas estavam em seus lugares. Entretanto, os objetos cobertos por elas também tinham sido jogados sobre o armário e a colcha atirada à parede. Pô, o espírito fez uma bagunça, né? Agora você vê, por que ele fez tudo isso? Para chamar a atenção. Não era só para aquela família. Ali tinha médium. Aquilo se espalhou pela vizinhança. Foi na polícia. Saiu da Europa, saiu da Alemanha. Como aconteceu lá com as irmãs Fox. Saíram dos Estados Unidos. Estão entendendo a importância disso aqui para a época? Hoje não precisa mais disso. Mas ainda tem uns casos interessantes por aí. Testemunhamos, num outro dia, tinham posto aos pés da menina, debaixo das cobertas, um ferro de engomar de cerca de 6 libras. Quanto que é uma libra? Acho que é 2,2, acho que é isso. 6 libras dá 12 quilos, ferro de engomar pesa isso mesmo. 2 quilos e 200 gramas, é isso mesmo? Que é uma libra, 400 gramas? Não. Meio quilo. 2,2 kg, então estava certo, tá vendo? Deu um ferro aí de 12 quilos. Botou entre as pernas da menina lá. Logo foi atirado na outra sala. O cabo havia sido tirado e foi encontrado sobre uma poltrona do quarto. Testemunhamos as cadeiras colocadas a 3 pés da cama serem derrubadas. Isso aqui, 90 centímetros, quase 1 metro, né? As janelas serem abertas quando antes estavam bem fechadas. Isto assim que viramos as costas para entrar na sala. De outra feita, 2 cadeiras foram levantadas para cima da cama, sem desarranjar as cobertas. A 7 de outubro, tinha sido fechada a janela diante da qual fora estendido um pano branco. Assim que deixamos o quarto, foram dados golpes repetidos e com tanta violência que tudo ficou abalado. E as pessoas que passavam na rua fugiam apavoradas. Olha aí, ele é casa mal assombrada. Agora, que bagunça, em que tormento para aquela família. Correram para o quarto. Pedi esse espírito para ir na sua casa, tá? Para a senhora acreditar. Pode ir essa noite lá?
A sua. É Rosângela. Ele pode ir na sua casa de 1 da manhã às 3 da manhã. Ele tem uma hora vaga lá. Ele está com esse tempo vago. É o ar. Ela já está assustada. O ar-condicionado está mexendo aqui. Ela já está achando que é espírito. Então as pessoas correram apavorado. Correram para o quarto. A janela estava aberta, o pano atirado sobre o pequeno armário ao lado, as cobertas da cama e o travesseiro no chão, as cadeiras de perna para o ar e a menina no leito, abrigada apenas pela camisa. Durante 14 dias, a senhora Sândia não fez outra coisa senão refazer a cama. Uma vez, tinham deixado uma harmônica sobre uma cadeira. Eu não sei o que é harmônica, tá? Deve ser um instrumento musical. Ouviram-se sons. Entrando precipitadamente no quarto, encontraram, como sempre, a menina tranquila em seu leito. O instrumento estava sobre a cadeira, mas já não tocava. Uma noite, ao sair do quarto da filha, Sândia recebeu nas costas de arremesso a almofada de uma cadeira. Pô, queria que lançasse a almofada, né? Lançou. De outras vezes, eram um par de chinelo velho, sapato, que estavam debaixo da cama, ou tamancos que lhe iam ao encontro. Muitas vezes, sopravam a vela acesa. Pô, que brincadeira de mau gosto, né? Não tinha luz, botava a vela, apagava a luz. Sobre a mesa de trabalho. As pancadas e arranhaduras alternavam com essa demonstração do mobiliário. A cama parecia movimentada por mão invisível. A ordem de balance a cama ou nine a criança. A cama lá ia e vinha no outro sentido, com ruído. A ordem de alto, ela parava. Quem dava a ordem sempre era a menina, né? Nós que vimos, podemos afirmar que 4 homens se sentaram na cama e eram erguidos também. Não conseguiram paralisar o movimento. Foram levantados com o móvel. Ao fim de 14 dias, cessou o rebuliço dos móveis e as manifestações foram substituídas por outras. Caramba, você viu como chamou a atenção? Os homens vão parar essa cama, tentaram segurar, subiram na cama, subiram com cama e tudo. É uma classe de espíritos, pertence à terceira ordem, espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos têm a classe dos batedores, classificado assim por Kardec. Lá no livro dos espíritos nós vamos estudar isso. Aliás, nós já estudamos isso aqui no início, na revista de janeiro desse ano aqui, de 1858. Na noite do dia 26 de outubro, achavam-se no quarto, entre outras pessoas, os senhores Luiz Sonner, licenciado em Direito, o capitão Simon, ambos de Weissenburg, bem como o senhor Silvestre de Bergsman. Nesse momento, Filipina Sândia encontrava-se mergulhada em sono magnético. O senhor Silvestre apresentou-lhe um papel contendo cabelos, para ver o que faria com eles. Ela abriu o embrulho, sem entretanto descobrir os cabelos, aplicou sobre as pálpebras fechadas, afastou-os como que para os examinar à distância e disse: eu bem queria saber o que está neste embrulho. São cabelos de uma senhora que não conheço. Se ela quiser vir, que venha. Não a posso convidar, pois não a conheço. Não respondeu, olha o que ela falou, aí fecha aspas. Não respondeu às perguntas dirigidas pelo Sr. Silvestre, mas tendo colocado o papel na palma da mão, a estendia e revirava, e o papel continuava suspenso. Depois a colocou na ponta do indicador e durante muito tempo
fez a mão descrever um semicírculo dizendo: não caia, não caia, e o papel ficava na ponta do dedo. Depois a ordem de agora caia, ele se destacou sem que ela tivesse feito o menor movimento para lhe determinar a queda. Na ponta do dedo, já botava aqui assim, ó, ficava girando, girando, assim, ó. Só que isso aqui está na ponta do dedo. Pois caia. E aplicou a este papel, que ali ficou durante 5 a 6 minutos, depois do que o retirou. O exame minucioso do papel e da parede não permitiu descobrir nenhuma causa de aderência. Parece-nos um dever advertir que o quarto estava perfeitamente iluminado, o que permitia verificar todas essas particularidades com exatidão. Tem uma observação aqui, quando ele falou da menina magnetizada, que diz o seguinte: uma sonâmbula de Paris se havia posto em contato com a jovem filipina e desde então esta caía espontaneamente em sonambulismo. Nessa ocasião passavam-se fatos notáveis que relataremos de outra feita. Interessante, né? Quem sabe essa garota que eu contei aqui, que eu conheci, a esposa do meu amigo, não é essa filipina aí. Porque essa era médium mesmo. Aqui tem uma bruxa que foi queimada lá atrás. Quem sabe essa aí não? Vamos lá, vamos continuar. Tudo bem até aí? Na noite seguinte, deram-lhe outros objetos: chaves, moedas, cigarreiras, relógios, anéis de ouro e de prata. E todos, sem exceção, ficavam suspensos à sua mão. Notou-se que a prata aderia mais facilmente que as outras substâncias, pois houve dificuldade em retirar-lhe as moedas e tal operação causou-lhe dor. Um dos mais curiosos fatos nesse gênero foi o seguinte: sábado, 11 de novembro, um oficial presente deu-lhe sua espada com o talabarte, no todo pesando 4 líbaras. Constatou-se que tudo ficou suspenso ao dedo da médium, balançando-se durante muito tempo. O que não é menos singular é que todos esses objetos, fosse qual fosse a matéria, também ficavam suspensos. Tal propriedade magnética comunicava-se por simples contato das mãos às pessoas suscetíveis da transmissão do fluido. Disso teremos vários exemplos. Então você está vendo que muitos pesquisadores foram lá ver o que estava acontecendo. Olha como chamou a atenção. Está cansado, Diego? Está chato aqui? Não, né? Eu tenho que ler, não tem jeito. Eu estou aprendendo a ler. Né? Às vezes eu leio tanto aqui. Vamos lá. Um capitão, queria ver se dava para terminar tudo isso daqui. Hã? Vamos lá. Mas aguenta aí mais uns 10 minutos, não aguenta? Só 10 minutinhos. Um capitão, Zender, então servindo na guarnição de Bergman, testemunhou esses fenômenos e teve a ideia de colocar uma bússola perto da menina para observar as variações. Na primeira tentativa, a agulha fez um desvio de 15 graus, mas nas outras ficou imóvel. Embora a menina a sustivesse numa das mãos, acariciando-a com a outra. Esta experiência provou que tais fenômenos não se poderiam explicar pela ação do fluido mineral, mesmo porque a atração magnética não se exerce indiferentemente sobre todos os corpos. Quanta experiência eles vão fazendo, né? Habitualmente, quando a pequena sonâmbula se dispunha a começar a sessão, chamava para o quarto todas as pessoas presentes. Dizia apenas: venham, venham, ou então deem, deem. Muitas vezes só se tranquilizava quando todos, sem exceção, estavam junto do seu leito. Então pedia com solicitude e impaciência um objeto qualquer, e assim que lhe o entregavam, este se ligava aos seus dedos.
Frequentemente, vezes acontecia que 10, 12 e mais pessoas estavam presentes e cada uma lhe apresentava vários objetos. Durante a sessão, não admitia que lhe tomassem nenhum deles. Parecia preferir os relógios. Abria-os com muita habilidade, examinava o movimento, fechava-os e os colocava próximo para examinar outra coisa. Por fim, devolvia a cada um o que lhe havia sido entregue. Examinava os objetos com os olhos fechados e jamais lhe confundia o dono. Se alguém estendesse a mão para receber o que não lhe pertencia, ela o repelia. Como aplicar essa distribuição múltipla e sem erros a tão grande número de pessoas? Em vão se tentaria que fizesse o mesmo com os olhos abertos. Terminada a sessão e retiradas as pessoas, recomeçavam as pancadas, as arranhaduras, momentaneamente interrompidas. Acrescente-se que a menina não queria que ninguém ficasse aos pés da cama, junto ao armário, onde o espaço entre os móveis era apenas cerca de um pé. Se alguém aí se metesse, afastava-o por meio de gesto. E se teimasse, ela demonstrava uma grande inquietação e com gestos imperiosos mandava que saísse do lugar. Uma vez advertiu aos assistentes de que jamais ocupasse aquele lugar proibido, porque dizia não queria que sobreviesse uma desgraça a alguém. Este aviso foi tão positivo que ninguém o esqueceu daí por diante. Então o espírito não queria que ninguém ficasse naquele canto ali por um motivo qualquer. Aí botou um medo lá, ó, se vir para cá, vai acontecer uma coisa ruim com alguém de vocês. Ninguém mais foi, né? Gente, eu li bastante, eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente continua exatamente aqui falando dessa manifestação. Então aqui, ó, acrescente-se que a menina não queria ninguém, a gente acabou aqui, né? Ó, depois de algum tempo, as batidas, tá bom? Vamos fazer aqui. Semana que vem a gente continua o estudo da Revista Espírita. São 9 horas, acho que 50 minutos foi um bom tempo, né? Alguma pergunta? Vocês entenderam direitinho? Então, esses fenômenos acontecem para chamar a atenção das pessoas. Olha como repercutiu. Eu estou lendo isso hoje aqui no Brasil. Isso aconteceu em 1852, lá na Alemanha, numa cidadezinha pequena. Qual o objetivo? Chamar a atenção do mundo espiritual para as pessoas. Por isso, você vê lá no Prolegômenos, logo ali no início, acho que no terceiro, no quarto parágrafo, que a doutrina espírita, ela veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Ela ainda não chegou aonde tinha que chegar, mas chegará. E essas verdades prevalecerão. É uma questão de tempo. Nós aqui estamos fazendo a parte que nos toca, que é divulgar tudo isso. Se lá na Alemanha tem um brasileiro nos ouvindo neste momento, ou vai nos ouvir em outro horário, ele vai pesquisar. Ele vai pesquisar. E de fato isso aconteceu aqui. Aí já vai falar com a família dele, vai falar com o vizinho, com um colega de trabalho. Então, ó, a gente está divulgando. O mundo espiritual é vivo, o mundo espiritual existe. A vida espiritual é a verdadeira vida. Não existe morte. A morte não existe. Precisávamos eliminar o suicídio da face da terra. Esse é o nosso propósito. E com essas verdades, o homem se modificar o seu caráter, ser mais solidário, atender ao grande ensinamento que Jesus nos trouxe.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso foi Jesus. Terminamos Jesus, o nosso estudo, a nossa tarefa de divulgação da doutrina espírita, agradecendo a Allan Kardec pelo seu trabalho imenso, pelo legado que nos deixou. Agradecemos a Leon Denis, agradecemos ao Altivo e aos espíritos guias da nossa casa. A Ti também, Jesus, acima de tudo, e a Deus, nosso Pai. Em nome desses irmãos queridos, dos guias aqui presentes, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno da Revista Espírita. Que assim seja.